Próxima pergunta. A Vera Rocha pergunta: são os Anunnaki que comandam os globalistas? Se sim, onde eles, os Anunnaki, estão habitando? Obrigada. Então, Vera Rocha, a gente entra no contexto de política que é bem complicado e bem sensível de discutir, porque a gente está numa época em que qualquer coisa que a gente diga gera uma discussão assim, que toma uma proporção que não era necessária, né? Antigamente a gente falava de política tranquilamente, né? Na verdade, há um tempo atrás a gente nem discutia política porque era tão tinha-se uma ideia de é chato falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de novela, vamos falar de qualquer outra coisa. E não se discutia muito política, e a gente perdeu a noção de que isso era uma coisa importante para a gente. E agora, com tudo que está acontecendo no mundo, a gente percebe o quão isso era importante de ter sido mantido, mas propositalmente foi programado para que a gente deixasse de gostar de política, gostasse de discutir isso, tão necessário, né? E hoje a gente está no esquema onde a gente percebe que não ter discutido antes está gerando muitos problemas agora, principalmente uma divisão desnecessária entre as pessoas, porque ser de esquerda ou ser de direita é opinião política, é ideologia, para onde você tende mais, e não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado você escolher um dos lados, está certo você escolher um dos lados, vai com aquilo que está dentro de você, né? Só que hoje a coisa está complicada porque implica em muitas coisas que são aceitáveis e não são aceitáveis. A gente está vivendo um período, uma nova Guerra Fria, já não é mais entre a Rússia e os Estados Unidos, agora é China e Estados Unidos, tá? Ou talvez China contra o mundo todo. Eu não sei nem se dá para falar isso, se não vão dar strike no vídeo, só de citar o nome desses países. Está tão complicado hoje falar de política, está tão sensível a coisa, que dá um certo medo até de, sabe, sair do ar o vídeo. E muita gente que não está vendo agora perder as informações que eu estou dizendo ao vivão, né? Então, é complicado. Mas, na minha ideia, diante das análises que eu fiz, e isso está escrito no meu livro, inclusive, deixa eu até falar uma coisa. Essa aqui é a edição de autora, que vocês conhecem, a Anunnaki, a Era dos Deuses, e eu falo sobre isso que a Vera está perguntando no artigo, no capítulo Conspiração e Gig. E ali, muita gente criticou, nossa, teve gente que foi no blog me xingar muito, queriam me processar pelo que eu falei. É disso que eu estou falando, é complicado falar de política hoje em dia, porque, nossa, cria uma divisão desnecessária, onde, quando, na verdade, as pessoas deveriam estar unidas e perceber o movimento por trás de tudo isso, um movimento que, na verdade, quer nos manter divididos, justamente porque fica mais fácil dominar, né? Quando as pessoas estão divididas entre cor, religião, política, né? Antes a gente só brigava por causa de futebol, era tão bom, né? Agora não, agora a coisa ficou feia, sabe? Ficou uma situação triste. Mas, enfim, no livro eu faço uma observação de que, sim, os Anunnaki estão por trás desses governos ocultos. Ocultos por quê? Não porque tem alguma coisa lá atrás, assim, entendeu? Não, porque a gente não está vendo a cara deles, mas eles estão agindo através dos governos atuais, sejam de direita, sejam de esquerda. E tem uma turma que faz parte da direita e outra turma que faz parte, da esquerda, ou seja, dos globalistas.
Quem são, digamos, a turma dos Anunnaki globalistas? São os Igig. Esses operam esse outro lado da política, porque é o jeito que eles encontram de fazer a coisa acontecer, impondo todos aqueles costumes antigos deles que é tão contraditório, né? Porque a gente vê coisas acontecendo em países do Oriente Médio, onde costumes antigos ainda estão em voga, e o mundo ocidental olha para isso e fica chocado, né? Por exemplo, pedofilia, casamento com crianças, né? As mulheres sendo tratadas como lixo, aquela opressão toda. Isso tudo já fazia parte do esquema dos Igig há muito tempo atrás. Não é nenhuma novidade. E tudo isso está sendo incorporado dentro da agenda globalista, dentro da agenda progressista. Embora pareça que a gente está avançando na discussão, a gente está regredindo para velhas regras. E o engraçado disso é que o outro lado do governo oculto é o lado conservador. Quem são esses? Os da direita. E quem está por trás da direita? Ai, agora vai. Nossa, agora eu perco. Eu tinha 5 mil inscritos, agora eu perco 4 mil. Quer ver? Os da direita, os conservadores, são Israel, Estados Unidos, quer dizer, digamos, no governo Trump, por exemplo, sim, certo? O governo Bolsonaro, agora, sim, um governo conservador. Deus, pátria, religião, família, isso é conservadorismo, né? Já a agenda globalista, progressista, fala, não, família já não vale mais nada, vamos abortar, e não sei o quê. Isso é uma agenda progressista. Está errado, está certo? Isso não vem ao caso, gente. A esquerda é o ó do Borogodó, a direita é tudo de bom? Não. Ambas têm coisas boas e coisas ruins interligadas, né? Então, eu acho que, por exemplo, no lado conservador da coisa, a religião, por exemplo, é bom, é ruim? Não é nem bom nem ruim. Eu acho que a religião está aí ainda para segurar muito a onda, né? Porque se a gente não tivesse nenhum freio mais, se fizer isso é pecado, todo mundo eu acho que estava se matando facilmente, muito fácil, fazendo coisas, umas loucuras assim tremendas. Por outro lado, esse conservadorismo religioso é ultrapassado, porque a gente sabe que todas as religiões são construídas em cima de uma base mentirosa. Porque se nós que entendemos o conceito Anunnaki, a teoria, e sabemos que todas as religiões foram criadas em cima deles, a gente percebe que todas as religiões que existem hoje são uma tremenda mentira, né? Então tem dois lados, um lado bom, um lado ruim aqui na direita, um lado bom e outro ruim aqui na esquerda, né? A esquerda propõe coisas que a gente deve sim progredir, ir para frente, avançar, né? E a cachorrada? A tolerância com as diferenças, né? O engajamento das minorias. São agendas que são importantes também. Então, e aí o pessoal conservador da direita olha muito torto. Eu sempre costumo falar que nos anos 80 a gente era mais livre, né? Era mais solto. Tinha preconceito? Tinha. Sempre teve. Desde que o mundo é mundo, tem preconceito. Com isso, com aquilo outro. Então, isso não é o importante, né? É como a gente lida com tudo isso. E eu sou dessa geração que era jovem nos anos 80. E eu percebia uma liberdade de expressão, de vida muito grande. A gente era livre. Hoje a gente não pode falar nada, nada. Entendeu? É cancelado, perde os amigos.
perde seguidor, derrubam o teu canal, derrubam a tua página, porque você tem uma opinião, perde o emprego. Você viram o caso do rapaz lá, o jogador de futebol, de vôlei, que deu uma opinião porque não gostou de ver o personagem dele ser mostrado como bissexual, né? O Superman. Embora que nos quadrinhos eles estavam tratando do filho do Superman, né? E não do próprio Superman. Não tiveram coragem de mexer no herói principal, mas mexeram com o filho dele, mostrando que o filho é bissexual e tem caso com um garoto. Isso seria um problema? Não, não seria. O rapaz achou ruim, o jogador de vôlei achou ruim mexer com isso? Tudo bem, é a opinião dele, mas não, foi despedido do time. Nossa, fizeram uma arruaça em cima disso. Então, o mundo hoje em dia está muito chato, sabe? Está chato demais. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, sobre isso de governar. Tem um lado muito claro dos Anunnaki, que sim, impõe a agenda progressista, porque para eles é interessante que o mundo caminhe sob a visão deles. Tá? Veja o feminismo surgindo, essa onda do feminismo. Essas meninas estão defendendo coisas erradas. São ideias erradas. O que elas têm que defender realmente, elas não defendem, sabe? As nossas avós, as nossas mães lutaram, foram feministas porque era necessário quebrar um padrão, quebrar regras. Por exemplo, mulher ir votar, né? Mulher poder trabalhar fora de casa, não só dentro de casa lavando roupa e cozinhando, ter uma vida lá fora, ganhar seu próprio dinheiro, não ser acusada de puta porque tá namorando, separou e foi namorar outra pessoa, né? A minha mãe sofreu muito preconceito, porque minha mãe era solteira. Então, nos anos 60, minha mãe sofreu muito preconceito. E eu, como filha de mãe solteira, sofri muito preconceito na escola, né? Os professores sempre tratavam como aquela lá da mãe solteira. Então, essas coisas, quando a gente vê isso, essas coisas devem ser discutidas, a gente deve lutar por esses direitos das mulheres de serem tratadas com respeito, independente do que elas são. Ter uma menina que faz programa, que é uma puta, tem que ser tratada com respeito, porque ela é, antes de qualquer coisa, um ser humano. E isso faz parte da agenda globalista? Tanto faz. Deveria fazer parte da vida humana, da sociedade como um todo, independente de ser de esquerda, ser de direita, sabe? A coisa das minorias. É isso que eu estava falando. Antigamente a gente tinha paz para viver as diferenças. Hoje a gente não tem mais essa paz para viver essas diferenças, né? É um mimimi enorme. Independente disso, das opiniões, vamos colocar bem claro aqui. Igigis, esquerda. Se a gente colocar só Enki e Enlil, nós temos Enki de esquerda, Enlil de direita, Enlil, Enki anarquista, progressista, Enlil conservador, rigoroso. Tá? Então, para vocês terem uma ideia bem nítida do que está acontecendo no mundo, a gente tem que observar lá para trás. E desde sempre, Enki tinha uma agenda progressista, de esquerda. E o Enlil tinha uma agenda conservadora, de direita. E esse era o embate, muitas vezes, entre os dois irmãos, certo? Um está certo, o outro está errado? Os dois estão certos, os dois estão errados. Depende do que está acontecendo. Né? A gente deveria discutir isso com mais tranquilidade sobre tudo isso. É esse o ponto. Né? Então, politicamente falando, sim, os Anunnaki comandam os globalistas, mas é aquela turma do Zigig. Por que não o Zigig e não o clã de Enki? Porque, embora podemos pegar o clã de Enki e representar como sendo a esquerda mundial,
Os Igig, que eram comandados pelo Marduk, filho do Enki, tá? Eles queriam dominar o mundo do jeito deles, com os costumes deles. E os costumes deles não eram legais, entendeu? Não eram muito bacanas, não. Parecia ser bom, mas é complicado. Eles estão usando todas essas ideias hoje como forma de opressão. Então, impondo essa agenda globalista é uma forma de oprimir o outro lado. E o outro lado, o que, que é? Do clã de Enlil, o clã conservador, militar, rigoroso. Vocês estão entendendo? Tem muita jogada aí, sabe? É mais, o buraco é mais embaixo do que vocês imaginam. Bem mais embaixo do que vocês imaginam. E eu estou tentando explicar isso, não é tão fácil assim. Tá? Parece que eu estou tomando partidos e eu não estou tomando partido de ninguém, nem de um lado, nem de outro. Mesmo porque, quando me perguntam se é de direita ou é de esquerda, hoje, na política atual do Brasil, eu sou obrigada a inclinar para a direita, né? Por motivos que eu tenho de ser contra a corrupção, daí vão falar um monte de coisa. Do jeito que estava, não dava. Com aquela turma que governou 16, 20, quase 30 anos, não dá mais para continuar. É uma roubalheira sem fim, o Brasil não vai para frente assim. Aí surge um cara, um único cara de direita, porque o resto que acompanha ele parece que não é. Né? O coitado do Bolsonaro que não consegue governar. Por quê? Porque a outra turma não deixa. Né? Estão tentando impedir de todas as maneiras. Ele está fazendo o que ele pode, mas ele não consegue governar. Mas é o único ali de direita, porque o resto, em volta dele, eu não sei te dizer, sabe? E agora vamos supor que ele se reeleja, mais 4 anos. Tá, legal, bacana. E depois dele volta quem? Quem de direita que nós temos para continuar? Ninguém. Então, a agenda globalista está tomando conta. E ela é representada pela esquerda mundial. Né? A gente está vendo a China dominar tudo. E aí, a China, eu não posso dizer aqui, a China é comunista, certo? Comunismo é esquerda, certo? O Trump foi derrubado, a direita foi derrubada, está sendo derrubada no mundo inteiro. Existe uma guerra que vai além dos olhos, além do entendimento. Então, vamos lá, separando. Sim, os IGIG estão controlando a agenda globalista de esquerda. Enquanto isso, nas sombras também, a turma do Enlil, comandado hoje em dia pelo Ninurta, que sim, eu acredito que estão todos vivos, continua tentando fazer a coisa funcionar do outro lado. Tá difícil. Mas existe essa luta entre duas facções que são muito claras e muito visíveis. Se a gente conseguisse, né, unir o bom de um lado e o bom do outro, numa coisa só, ou seja, encontrar um centro, não estou falando de centrão, tá, político, estou falando um centro de equilíbrio de ideias, seria o mais perfeito para todos. Mas como existe mais interesses por trás disso, e uma suposta luta entre o bem e o mal, que está acontecendo nos bastidores e que vai desenrolar muito mais ainda nos próximos anos e se tornar visível, é complicado, galera. É complicado, é mais complicado do que vocês podem imaginar. Então, eu dei um exemplozinho aqui e para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo no mundo. E o futuro do planeta, o futuro da nossa sociedade, como terrestres, vai depender muito das escolhas que nós fazemos hoje em dia. E isso não implica em ser de esquerda ou de direita, mas entender o que está acontecendo na direita e o que está acontecendo na esquerda e tentar ver como que a gente caminha para um centro de ideias para fazer o mundo se equilibrar, porque não pode nem ser muito uma coisa nem muito outra, não dá para ser. Quando a gente vai votar, é diferente.
você vai ter que escolher um lado. Se um lado não está dando certo, você tem que votar no outro lado que você acredita que vai dar certo. Então, aquilo, voltando para aquele assunto. Quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, neste momento eu tenho que ser de direita. Sim, eu apoio o Bolsonaro. Nossa, agora eu perdi o público todo. Cara, é uma escolha. Eu entendo que isso está certo para mim. Para mim está completamente errado apoiar a outra turma, a terceira via, seja lá o que for. É tudo teatro das tesouras, é a mesma esquerda de sempre. E essa esquerda, representada por essa turma, tudo que ela fez foi roubar muito. Não tirou ninguém da pobreza. E eu votei no Lula, lá atrás eu votei. Eu dei uma chance para ele. O que ele fez? Nós já sabemos, né? E esse teatro político é tão podre que faz se acreditar que há uma terceira via, como, por exemplo, o Moro. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como. O cara já mostrou que veio, entendeu? E ele não é o cara que vai salvar o Brasil. É o Bolsonaro? Não, também. Vai demorar muito tempo para a gente encontrar esse equilíbrio necessário para chegar em algum lugar bom, politicamente falando. E por isso que a política é tão importante, e a gente nunca deveria ter parado de discutir isso. Mas, enfim, deixa eu tomar uma água aqui. O resto da pergunta que a Vera fez, onde que eles estão habitando? No espaço, na terra, embaixo do mar, dentro das montanhas. Em todo lugar que vocês possam imaginar, tá? Eles estão presentes. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver que horas são. 10 para as 10. Eu estou só na terceira pergunta. Meu Deus. O Jailson Oliveira pergunta: pelo seu conhecimento e estudos, tem alguma ideia, teoria ou suspeita do motivo dos Igig estarem nas sombras há milênios? Pois não estão expostos igual faziam com os nossos antepassados. Ou seja, é um complemento da pergunta anterior. Não há interesse nenhum em se mostrarem agora. Porque, como eu estava falando, os governos representam eles. Os nossos governos, de direita, de esquerda, de centrão, de não sei o quê, representam essa turma toda. E cada um tem uma agenda, cada lado tem uma agenda, que está sendo mostrada claramente, tanto um lado quanto o outro, certo? Há coisas boas, tanto de um lado quanto do outro, e há perigos, tanto de um lado quanto do outro. O interessante seria encontrar um equilíbrio entre as duas partes, mas eu acho que a gente ainda demora algumas décadas, pelo menos uma década, para conseguir entender que os dois lados são bons e os dois lados são ruins, e que a gente deveria encontrar um equilíbrio entre os dois. Mas vamos lá, né? É fogo. Tem na lenda grega, na mitologia grega, a gente encontra um momento em que os deuses aprisionam os titãs. Os titãs são os Igig, certo? Estão aprisionados por 1000 anos e ficaria assim até o fim dos tempos. E aí eles seriam soltos, libertos, não sei o que, eles escapariam, alguma coisa do tipo, né? Então eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ver esses caras, né? Eu não acho que seja agora, eu acho que eles vão continuar assim, a gente só vai perceber isso através dos nossos governos, e é muito complicado enxergar isso. Mas, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. A Van cutucou a colmeia. O Alexandre Reuma, a Van cutucou a colmeia. Eu acho que isso ainda vai dar treta. Se vai, Alexandre. Ai, meu Deus. Mas, gente, eu tenho que falar. Olha o comentário do outro, quer ver? Ó? Vamos mostrar. O Baruaru, em Liu é xenofóbico. Ai, gente do céu.
Só porque ele quis destruir os terrestres no dilúvio? Que é isso, Baruaru? Imagina. Vocês estão vendo que são os lados, as facetas desses caras todos, né? São muitas facetas. Ai, ai, é muito interessante. O que o Alexandre falou aqui? 1.000 créditos sociais chineses na tua conta. Ai, gente, meu Deus do céu. Não, é complicado, é complicado. Deixa eu ver o que a Black falou. Apenas defendem a ideologia que faz a cabeça delas e chamam isso de luta de causa. Então, é isso, sabe, Black? Eu acho a gente sempre teve motivos para lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos outros, das minorias, sempre, sempre. Mas nunca foi tão mimimi como é hoje, sabe? Não dá para falar nada, tá chato, o mundo tá muito chato. Ah, sinceramente, eu acho que o mundo tá chato pra caramba, sabe? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar para as perguntas que é mais importante agora, nesse momento, né?